Boa tarde, senhores desembargadores que compõem a 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui no agravo do instrumento 10.264/2008-2022, que vai ser julgado amanhã na pauta virtual, e representamos os agravados Arauto e Sérgio. Do lado dos agravantes está o senhor Fabrício Spiazzi Sanfelice, que era sócio da empresa executada chamada Atlas Serviços Digitais. É uma execução movida na Barra da Tijuca pelos meus clientes contra 8 ou 9 devedores, entre devedores e avalistas, envolvendo operações de criptomoedas. O que se discute aqui, basicamente, já deveria resolver no encerramento da ação logo de cara. Lá naquele processo, o douto juízo determinou medidas constritivas de patrimônio para evitar que a fraude, que é comum no mercado brasileiro, se consumasse. Foram encontrados valores nas mãos de terceiros, esses valores foram bloqueados e o senhor Fabrício, que era o sócio, o segundo sócio principal da Atlas Serviços Digitais, uma das maiores operadoras fraudulentas no mercado de criptoativos, o senhor Fabrício entrou com uma petição em primeira instância e depois com outros recursos para evitar a penhora, para evitar o prosseguimento da execução, dizendo coisas absolutamente técnicas e que eu vou destacar aqui. Então, meu cliente bloqueou recursos e o senhor Fabrício diz que esses recursos, esse bloqueio não poderia atingir. E por que não poderia atingir? Ele não nega que ele era sócio da empresa. Ele não nega que foi sócio dessa empresa que movimentou bilhões de reais e deixou milhares, talvez milhões de clientes sem receber os seus recursos. E o que diz ele através da sua nova representação jurídica? Diz ele que o contrato através do qual ele se posicionou como avalista de um acordo feito pela Atlas para devolução do dinheiro aos meus clientes, este contrato não lhe seria oponível. E por que esse contrato não lhe seria oponível? Diz ele que a assinatura ali aposta não seria a assinatura dele, ou seja, ele impugna a validade da assinatura, diz que a assinatura é falsa. Mas ele não fez arguição de falsidade. Ele não fez embargos do devedor levantando essa matéria. Ele pura e simplesmente fez uma petição solta no processo, pedindo ao juiz que afastasse o seu cliente do polo passivo, dizendo que a assinatura é falsa. As folhas 3 do seu agravo, ele confessa o que me parece uma causa absolutamente impossível de se transpor para julgar o agravo. O que diz ele? Os fundamentos da defesa se baseiam exclusivamente na alegação de falsidade da assinatura do agravante. Então é isso, vocês não precisam ter dúvidas. Ele não discute nada, ele apenas diz que a assinatura não é dele. Mas por que ele diz isso? Ele afirma que esta matéria, falsidade de assinatura do agravante, é uma matéria que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo. Não, senhores jogadores, Vossa Excelência, estou cansado de saber que essa matéria não pode ser acolhida pelo juízo de ofício. Ela não se enquadra no Código de Processo Civil, ela não se enquadra na jurisprudência, ela não se enquadra na lei, dentre aquelas que são conhecidas de ofício. Há um erro procedimental, ele não fez o incidente de falsidade. Ele não propôs embargos à execução com essa matéria. A partir disso, a partir da gênese dessa tese, é que todos os seus argumentos não podem ser conhecidos. Data máxima vênia. Não podem ser conhecidos por dois motivos. Primeiro, que a assinatura é dele, ele era o sócio da empresa. A empresa criminosa, a empresa que lesou centenas de milhares de clientes, evidentemente fez mais, se é que fez mais uma arapuca, mais uma tramóia, para que os meus clientes não pudessem vir a juízo receber aquilo que lhes é de direito. A tese de falsidade da assinatura é absolutamente risível, tanto risível que ele não se sujeitou a fazer um incidente na forma específica. Ele é partícipe, ele é cúmplice, ele é comparsa da fraude. Mas chamo duas atenções, dois pontos que merecem o destaque, já caminhando para a conclusão desses memoriais para o julgamento virtual. Este senhor, que desafiou pedidos de proteção, arguições de miserabilidade e de condição financeira calamitosa, movimentou, prestem atenção, senhores, para que não se assustem e eu não estou falando errado, 752 milhões de reais em criptomoedas em 2 ou 3 anos.
Esse é o volume de recursos, senhores jogadores. A fraude é absolutamente gigantesca. E o que fez o juízo de primeira instância? Cautelarmente, manteve todo mundo no polo passivo, determinou proteção do dinheiro para que o dinheiro não sumisse, como acontece nisso, e agora, na forma processual prevista na lei, embargos à execução, embargos do devedor, embargos de terceiros, essas matérias serão discutidas. Com todo respeito, a indecência da tese da falsidade de assinatura não sobrevive sequer ao fato de não ter feito essa arguição pela forma prevista em lei. Por essas razões, senhores jogadores, me parece que não há a menor possibilidade de concessão de efeito modificativo, tanto que foi julgado, e não há qualquer sentido em dar provimento a esse recurso para admitir que a arguição de falsidade de uma assinatura possa ser decidida de ofício pelo jogador. O jogador não é perito, o jogador não faz perícia grafotécnica, ainda que se diga que a assinatura visivelmente não é igual à assinatura que ele traz como paradigma, isso não pode acontecer. Na instrução do processo, após os recursos, fará ele embargos do devedor, fará ele pedido de perícia, fará qualquer outro tipo de argumentação. Mas exigir que o juízo de primeira instância acolha um incidente de falsidade sem perícia e sem arguição de falsidade é prematuro, é inadequado e antiético. E é tão antiético quanto a conduta dessas partes que mentem, as partes que desviam dinheiro, que sonegam informações e que não têm a menor preocupação com a realização da justiça. Senhores jogadores, há uma enorme confiança que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, liderado nesse caso pela 10ª Câmara Civil, não permitirá que estratégias absolutamente antiéticas continuem dando subsídio para o golpe que é praticado. O agravante, este agravante, era o sócio da empresa devedora. Esse agravante movimentou mais de 752 milhões de reais só em seu próprio nome, e é por isso que interromper o processo para que o juiz acolha um incidente de falsidade sem a instauração do incidente e sem perícia é algo absolutamente inadmissível. O que se espera é que seja negado o provimento ao agravo para que o processo continue na primeira instância no seu curso normal, obedecida à legislação processual, e que lá as provas sejam produzidas dentro de uma normalidade procedimental. A alegação do criminoso não pode prevalecer sobre uma decisão sensata, coerente, moderna e corajosa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.